Boa noite a todos. Mais uma vez a gente se encontra reunido em nome de Deus, nosso Pai. Que nesta noite a gente possa refletir profundamente sobre as palavras do Evangelho. Que a gente possa também sentir tudo aquilo que Ele tenta nos trazer, nos despertar. Quantas vezes nós ansiamos uma serenidade, uma leveza na nossa alma? Quantas vezes ansiamos não ter sobre nossos ombros fardos pesados e gostaríamos de nos sentir leves, livres, soltos e em paz. E quantas vezes nós nos enganamos pensando estar fazendo as melhores escolhas e simplesmente estamos colocando no nosso caminho pedras, espinhos, dores e sofrimentos. Que possamos parar, desacelerar e ouvir a voz interna que nos aponta o caminho que temos que seguir. Não deixar que a maré nos leve de um lado para o outro, mas que possamos escolher sempre as melhores respostas, sempre as melhores opções, sempre aquilo que nos trará paz e serenidade. Nossos ombros estão pesados. Que paremos para compreender em que época, em que fase da nossa vida eles se tornaram tão árduos. E assim nós possamos corrigir os pretéritos e que nós possamos traçar novas metas retilíneas, seguras, proveitosas. Que Deus nos inspire, que nossos anjos protetores velem por cada um de nós, nos protejam e nos intuam. E que essa noite, toda a paz que há de morar em nosso íntimo, possamos compartilhar com aqueles que nos circundam. Que Deus nos abençoe e ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos no item 112, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, que o Chico Xavier trouxe para nós como um presente do alto, um presente para nos iluminar, para nos fazer compreender assim com facilidade as coisas inerentes à nossa vida, o Evangelho, mas principalmente o nosso porto seguro, né? Que ele se tornou, que na realidade que ele é, e que possamos bem compreender, né? Então Emmanuel traz sempre a explicação leve e serena dos itens do Evangelho. O primeiro que nós vamos ver aqui está em João, capítulo 11, versículo 44, cujo tema é como Lázaro, igual a Lázaro. Acho que todos nós conhecemos a passagem de Lázaro, né?
o amigo de Jesus que foi sepultado e depois de alguns dias Jesus veio a visitá-lo e ele foi ressuscitado, retornou à vida, né? Lógico que nós vamos tirar nessa passagem o fundo moral, mas dá também de se analisar a questão se ela realmente aconteceu ou se é só uma elucidação que a gente vai absorver um aprendizado a partir daí. Alguns livros relatam muito bem essa passagem. Quando, se não me falha a memória, quando Jesus foi ter com Lázaro, ele já estava, parece que 4 dias sepultado, se não me falha a memória, né? 4 dias. E quando Jesus chegou até as suas irmãs, que eu não me lembro o nome agora, não sei se é Isabel ou se não é, não lembro, não vou falar o nome porque eu não... Marta e Maria. Marta. Verdade, Marta. E ele falou, Lázaro dorme, né? E depois a gente sabe muito bem, né, tudo que aconteceu. Há algumas teorias de que ele não estava de verdade morto, e sim no estado cataléptico, né? Aquele que todas as funções do organismo reduzem ao máximo, que torna-se quase imperceptível as batidas do coração. Muito bem, uma das teorias é essa. Mas vamos analisar primeiro essa parte física, depois vamos para a parte filosófica do negócio. Vocês acham que Lázaro estava realmente morto, fisicamente morto, ou estado de catalepsia? Algum livro que vocês leram aponta isso? Sim. Qual livro? Sobrinho Peregrino? Também. Aponta, né? Mas tem outros que falam. Acho que até o próprio Guilherme de Campos não fala alguma coisa. Eu não lembro. Certo. Olha, mesmo que se a gente não tivesse em lugar nenhuma ocorrência, nenhum relato sobre isso acontecido, a gente ia usar a lógica para analisar. Jesus falou assim: eu não vim a esse mundo para mudar as leis, e sim para cumpri-las. Ponto. Jesus mentiria? Não. Deturparia? Não. Modificaria? Não. Então, quando a gente estuda o fenômeno do desenlace da morte física, a gente sabe, a gente compreende que não tem como, depois que o desligamento é feito, ligar novamente o perispírito ao corpo físico. Não tem como. Uma vez que os laços são desatados, não volta mais. Tá? Não tem como ligar mais. Então, e aqueles casos de quase morte? Que a pessoa já está desenganada, às vezes até já é dado como óbito, né? E retorna à vida. O fato é assim, nós temos que analisar do lado não físico, do lado espiritual. A vida existe enquanto os laços que prendem o perispírito estão ligados ao corpo físico, tá? Então, o corpo ali pode ter parado de bater o coração, né? Determinado espaço de tempo.
Mas enquanto os laços estão presos, há ainda a vida. Algumas coisas eu acho que são irreversíveis. Por exemplo, quando há morte cerebral. Eu não sou médico, não estudei medicina, não sei, estou falando assim do meu achismo, né? Mas quando há morte cerebral, o cérebro morreu, não quer dizer ainda que está desligado, tá? O cérebro pode ter morrido, mas os laços ainda estão presos ali. E nesse caso, eu não sei como que se daria uma reversão do processo. Mas, assim, o achismo diz que pode ser que ainda aconteça. No caso do coração, parou de bater. A questão é mais cerebral, né? Afetou o cérebro, acho que é a parte mais sensível. Ali fica mais difícil retornar. Mas, no caso específico da catalepsia, ainda há vida ali. Há um batimento, um suprimento da vitalidade do organismo, e que provocaria o que? A possibilidade de ele retornar, né? Da pessoa retornar ao seu normal. Mas a partir do momento que há rompimento dos laços que prendem, o espírito da matéria não tem mais jeito. Então eu creio que, baseado nisso, como Jesus não veio modificar as leis que regem-nos, ele não estava desligado totalmente. Tanto é que quando acho que uma das irmãs, nós mandamos um recado para o escritor, ele recebeu esse recado. Ele ficou na dele, veio quietinho, porque ele sabia que o padre não tinha igreja. Né? Ele sabia. Realmente, ele não quis atender prontamente, ele foi atender dias depois. Isso é fato. Então, talvez justamente por isso, para que esse fato ficasse eternizado no Evangelho, né? Ele sabia o que iria acontecer de antemão, então apenas deu cumprimento àquilo que já estava pré-estabelecido, tá? Então, com relação à morte física, a gente dá uma pincelada mais ou menos sobre como que acontece. Agora, vamos ver o fundo realmente moral que tem essa passagem. Vamos lá. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Ou seja, ele já tinha sido preparado para o sepultamento, já tinha sido sepultado, aliás, né? Por isso ele estava com aquela mortalha. E Jesus disse: desligai e deixai ir. Vamos ver então o texto de Emmanuel para a gente voltar a falar sobre isso, tá? O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Antes de adentrar mais profundamente, vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente costuma, geralmente, ser um pouco imediatista com relação às pessoas. Tal pessoa está num processo de perdição, está indo por um caminho que vai ter duras consequências, seja das drogas, seja da prostituição, seja da bandidagem. E quando a gente ouve falar, quando a gente fica sabendo desses casos, a primeira coisa que vem à cabeça é assim, alijar, né? Deixar de lado, excluir
esse tipo de pessoa da nossa vida, né? Seja de qualquer forma. E quando é uma pessoa próxima, conhecida, geralmente há um afastamento também. Eu sei que é muito complicado você estar convivendo com pessoas que estão destoando completamente da sua maneira de ser. Mas como nos portar nessa situação? Eu acho que um grande exemplo que nos é dado de como proceder é com relação às mães que têm os seus filhos perdidos. Por mais que eles se encontrem no caminho do erro, são seus filhos. Elas, as mães, os compreendem, conseguem fazer a leitura da sua alma, conseguem entender as suas dificuldades, as suas fragilidades. Talvez seja aí o exemplo maior para nós de como que nós devemos proceder em tais circunstâncias. Eu sei, é muito mais fácil deixar tudo de lado e apenas retirar do nosso convívio, mas isso não é nada cristão. Lógico, a gente não vai abrigar também pessoas que estão em situações complicadas como essa debaixo do nosso teto. Também seria assim uma ingenuidade muito grande. Mas o fato que eu gostaria de reportar é o seguinte: que a gente não entenda que esse é o fim, que a gente entenda que esse é um processo. As pessoas estão vivendo o seu processo de adiantamento. Quem diz que na condição que eles estão não está melhor do que eram? A gente pensa, nossa, você está perdido, já foi, já era. Mas pode ser que ele já tenha dado alguns passos para frente na escala da evolução. E a gente não consegue divisar, porque é muito fácil ver os erros, apontar os erros, mas ver as virtudes, os acertos, se tornam mais difíceis. Por que para as mães se torna mais fácil? Porque elas estão ligadas diretamente pelos laços do coração, pelos laços do amor. E nós, que estamos fora desse contexto, não estamos ligados por esses laços. Então, o que nos falta? Justamente essa ligação, essa empatia. É uma palavrinha que a gente fala muito aqui no centro, né? Empatia. A gente não tem ainda esse dom suficientemente desenvolvido para você compreender A, B, C ou D. E aí, quando a gente não quer o nosso convívio, apenas afastamos. Vamos lembrar os exemplos fartos que nos foram dados por Chico Xavier. Quantas milhares de pessoas procuraram ele? E todas eram santas? Todas eram pessoas maravilhosas? Não. Eram pessoas comuns, como nós, que erravam, que acertavam, que sofriam, que tornavam a errar. E alguma vez ele apontou, mas ele conseguia ver na pessoa o que ela tem de bom. Porque todas pessoas, todos os seres humanos têm a sua parte boa. Às vezes, a parte frágil está mais suscetível às viciações. A sua fragilidade faz com que entre no caminhos do prazer imediato. A busca pela felicidade é tão grande
que ela se perde nesse caminho e fecha-se num egoísmo que para ela tanto faz o individual, o indivíduo B, o que importa é ela se satisfazer. Mas, mesmo assim, nesse equívoco, o que ela busca é a felicidade. Vamos raciocinar. Uma pessoa que rouba outros. Para que ela rouba? Para ter uma vida mais tranquila, para ter uma vida mais cômoda, para ter o quê? Facilidades, para ter prazeres, para ser feliz. É um largo equívoco, eu sei disso. Mas o que ela busca em tudo isso? O ponto é a felicidade. Veja que é uma sucessão de equívocos, mas todos nós buscamos a mesma coisa. Você é um pai de família ou uma mãe de família. Tem seus filhos, seus netos até, uma família grande. E o que você quer de mais sagrado? A felicidade de todos aqueles que encontram sob suas asas. E você faz isso, ajuda um, ajuda outro, aconselha aqui, apazigua ali, une, e você faz de tudo pelo bem daqueles que fazem parte da sua vida. E você está dividindo o amor que você tem, a felicidade que você tem com o próximo. Olha como que você se encontra num caminho muito mais correto, acertado. Então a vida é feita de escolhas. Até que se chegue ao patamar de entender que a felicidade que eu almejo não se encontra dentro de mim, e sim naquilo que eu faço para os meus. Pergunte para uma avó que tem uma família grande, numerosa, com muitos netos. Pergunta para ela onde está a sua felicidade. E ela vai te dizer: minha felicidade está na minha família, aqueles que eu amo. Então, voltamos à máxima de que a felicidade que tanto buscamos está no trabalho que desenvolvemos pelo próximo, principalmente aqueles que se encontram mais próximos de nós. Todos estão nessa busca da felicidade. Todos estão. E uns querem atalhos. E nesses atalhos se equivocam. Esses atalhos se tornam longos caminhos de pesadelo. Mas os pesadelos vão fazer com que eles despertem para a realidade. Então, é necessário viver? É necessário experienciar? É possível que nessas experienciações se erre? Esse erro é eterno? Não. De jeito nenhum. Erro nada mais é do que a oportunidade de você ver um caminho, uma escolha que não é acertada. E você tem a condição, nesta encarnação e outras encarnações, de retificar o seu postura. Então, retornando ao trecho dela, os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Olha quantos que se encontram em real desespero quando retornam à pátria espiritual e notam o mal que fez, o mal que fizeram, as lágrimas que fizeram o outro debulhar. E isso vai ser uma dor lancinante no fundo de cada um. E a oportunidade de voltar, de recomeçar, de refazer o caminho é uma bênção. É aquela suave brisa que sopra
diante daquele deserto escaldante. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, é-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era a venda forte a cobrir o rosto. Quantos e quantos que, ao retornar para o plano espiritual, têm a consciência esmagando-lhe o peito, atormentando minuto a minuto. Quantos e quantos erros são praticados? Às vezes uma palavra que nós mal colocamos e a gente sabe que exagerou, que feriu alguém, que magoou, já dói e dói muito. Imagina determinadas ações que interferem totalmente na vida do semelhante. Vamos lá, vamos pegar um caso bem duro. Vamos recuar no tempo, aqui uns 300 anos atrás, época da Inquisição. Determinado indivíduo nasce e entra para a igreja. E lá começa a se enturmar com os processos inquisitoriais. A partir daí, a cobiça pelo ganho fácil, pela posse, pelo poder, lhe sobe a cabeça e começa então a acusar, a surrupiar o que é do próximo, a mandar determinadas pessoas para as masmorras, para as fogueiras, etc. Pensa bem, quando a consciência acusa, olha o que você fez. Tal pessoa que você mandou para a fogueira, em tal época da sua existência pretérita, era tua mãe, tua irmã, teu filho, tua filha. Já pensou um martírio que se tornaria uma informação desse tipo? Você ter mandado para a fogueira alguém que era do seu mais estreito convívio e amor. E quando você retorna para a pátria espiritual e você se dá conta do feito, pensa na dor lancinante. Você tem um caso, mas pode ter acontecido milhares de casos numa situação dessa, mas um caso só. Pensa na dor lancinante. Isso não vai sair do indivíduo de forma nenhuma. Não sai. Tem certas coisas que acontecem na nossa vida que são inesquecíveis. Você tenta esquecer e não vai conseguir. E as piores, além das tragédias, são os nossos erros. Porque a gente sabe que fomos nós que provocamos. E não tem como terceirizar a culpa. A partir daí, meses, anos, décadas de sofrimento consciencial, nos é dada a oportunidade de retornar à carne. E vem o véu do esquecimento. Pensa que dádiva que é. Você tem uma dor lancinante que não te afasta um segundo sequer da consciência. E ela vai desaparecer e uma nova vida vai recomeçar. Para você ter outra oportunidade de corrigir seus erros do passado. Reharmonizar com aquele que você afastou. Pensa bem. A gente merece tamanha misericórdia?
nessas condições que a gente entende o amor de Deus, o amor dos nossos anjos guardiões, dos nossos superiores, que nos entendem as nossas falhas, entendem as nossas limitações e nos ajudam a corrigir e nos dão um roteiro para a gente seguir, para que a gente possa desenvolver algumas coisas, construindo outras e livrando-se de seus pesadelos. A vida é pura misericórdia e a gente está comumente só reclamando dela. Temos oportunidades grandiosas de refazimento ou de pagar dívidas, às vezes seculares, até, quem sabe, milenares. E a gente, quando está a pagar esses débitos, a gente pensa que Deus é injusto para conosco. Mas não existe injustiça. Não existe injustiça. A gente, graças ao bom Pai, não tem a possibilidade de lembrar nosso passado. Graças a Deus. Mas se nós temos fé e confiança nele, a gente sabe que tudo que nos acontece concorre para o nosso bem. E a oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo aqui hoje, de respirar esse ar, de sentir essa serenidade, de sentir os nossos ombros um pouco mais leves, sentir o coração nosso um pouco mais suave e sentir esse apreço grandioso pela vida, assim a fluir do nosso ser, já é uma dádiva muito grande, porque não tem aquela consciência martelando pesadamente os golpes que são os erros que nós mesmos praticamos no passado ou nesta própria encarnação. Jesus compadecido. Jesus compadecido exclamou para mim: desligai, deixai-me ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos do seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Então, essa passagem do Lázaro pode nos reportar justamente a oportunidade que nós estamos tendo de nascer de novo. E esse nascer de novo pode ser tanto nascer uma nova encarnação, uma nova experiência, ou então o despertamento. A partir do momento que você entende, compreende uma situação, analisa seus equívocos, sabe que os cometeu e busca corrigi-los, você está nascendo de novo em espírito. Então, a cada instante, nós estamos também renascendo intimamente, adotando novas posturas, novas e melhores posturas, tentando nos fazer um pouco mais ativos no bem, fraternos, e todas as virtudes mais que estamos aí a desenvolver, né? Então, que a gente deixe morrer o nosso eu antigo, aquele cheio de asperezas, cheio de más tendências, lacunas impreenchidas, ociosidade, etc. E vamos nos renascer a cada instante. Eu acho importante, mais importante de
tudo isso, quando a gente se intitula cristão, eu posso traçar um sinônimo ali, cristão igual amor. Não tem como desassociar a palavra cristão de amor. E a gente precisa aprender isso. Precisa aprender a ver no outro essa fonte que todos, indistintamente, possuem essa fonte dentro de si. Às vezes ela está improdutiva, ou então jorra apenas só um fiozinho de água que está ali, mas que a gente possa entender, compreender e estimular para que essa fonte vá aumentando o seu volume. Ou seja, enxergar nas pessoas os bons sentimentos, estimular esses bons sentimentos para que realmente vá superando as más tendências, as más inclinações. É questão de escolha também, né? A gente pode escolher julgar, condenar ou compreender e ser indulgente. Que possamos utilizar da melhor maneira a nossa psicologia, o nosso conhecimento e o nosso sentimento para sermos de verdade cristãos aqui na Terra. Porque falar é fácil, mas se a gente falar e sentir, verdadeiramente sentir, a gente nunca vai ter medo de absolutamente nada, porque a gente vai conhecer de verdade o caminho que temos que seguir. Quando você faz alguma ação, mas o seu coração não vai ali junto, vai ter sempre a incerteza, a dúvida de estar no caminho correto. Mas o coração aponta. O coração não se engana. A gente sabe quando faz o bem ao outro. A gente sente. É diferente. É uma coisa que só a prática pode nos demonstrar. Acho que palavras não tem como elucidar. Mas esse sentimento é muito forte. Muito mais forte do que a gente imagina. Estamos em processo de descobrimento dele. Mas é bom nunca desassociar cristianismo de amor, porque não tem como. Que a gente faça sempre o melhor pelos nossos, por nós e por todos. Esse é o nosso destino. Quanto mais rápido nós aprendermos, entendermos isso, mais rápido nossa ascensão se dará. Ok? Alguma pergunta, alguma coisa, algum apontamento sobre esse tema? Pode falar. Então, aquilo que a gente vê, estou pensando isso comigo, é muito mais, vamos ver, a questão da morte, por exemplo. Para Lázaro é meio que a ponta do iceberg, porque fica muito na matéria só no fantástico. Na maioria do grande que a gente ouve muito, é muito raso isso. Na hora que a gente vê esse capítulo, o quanto a gente aprofunda, para ver o que na verdade é o resgate nosso, ressuscitar, né? A nós, né? A cada um, para melhorar. Então a parte que você falou no início, estou pensando comigo, é muito rápido, é só matéria quando você fala que eles Lázaro. Fica só no sensacionalismo. É um sensacionalismo, justamente, bem colocado. Porque qual que é a vantagem de ressuscitar um corpo? Vai dar mais uma sobrevida de alguns anos, algumas décadas? Mas qual que é o significado disso? Que ele tem o poder?
Tudo que Jesus fez aqui no plano físico foi para estimular o quê? A parte espiritual. Todos os acontecimentos sempre guindados o quê? De caridade, de amor, de perdão, de misericórdia. Sempre uma lição maior. Começa lá na manjedoura, né? Nascer pobre, desprovido de tudo, mas tinha um essencial. Olha só, a gente nem se dá conta. Eu tinha o essencial, o pai e a mãe amorosos que velavam por ele. Na simplicidade tinha tudo, não precisava de mais. Então, olha que eles são grandiosas simplesmente no vir a esse mundo. A gente busca felicidade em tantas coisas, né? A felicidade a gente condiciona o que é uma vida estável, uma vida financeira aprazível, uma vida emocional, uma vida amorosa condizente. O que mais? Tudo que passa, tudo que é perecível. Mas a gente mira no amor. Quem que nunca teve momentos assim marcantes na sua vida? Na sua vida, por exemplo, na sua infância, uma passagem com seu pai, uma passagem com sua mãe, uma passagem com seus irmãos, que marcou, que você sempre lembra com muito carinho, que você nota que naquela passagem, naquela reunião, naqueles encontros, naquelas palavras trocadas, havia tudo aquilo que a gente precisava. Apenas palavras, apenas gestos, mas que ficam marcados para sempre na nossa vida. Quem que não teve boas fases? E a gente tem isso cotidianamente e não se dá conta. A gente geralmente esquece o amor porque a gente não o sentiu e não porque não nos foi concedido. Quando se eterniza na nossa memória um fato do passado, uma vivência, um gesto, um almoço, um lanche, uma viagem, ou simplesmente uma conversa que é marcada por toda a eternidade, é porque os laços do amor estavam ali envolvidos. Porque quantas e quantas conversas a gente tem durante todos os dias e a gente esquece a maioria delas. Mas o que realmente é marcado pelo nosso coração, a gente não esquece. Então, o segredo real do que o cristianismo, do que o Evangelho tem para nos passar, é a gente conhecer o que realmente é esse sentimento. Dar-lhe morada dentro do nosso espírito e dar-lhe ação através das nossas palavras, dos nossos gestos, das nossas construções. Vamos lá? Próximo. 113. Não te esqueças. Está em João capítulo 12, versículo 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. O verbo crer, né? Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Para ficar um pouquinho mais fácil de elucidar essa passagem, vou ler o comecinho da explicação de Emmanuel, depois a gente disserta, tá? Narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscavam acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo,
mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. O que a gente pode tirar daqui, desse primeiro parágrafo? Talvez a crer ali, eles foram para ver Lázaro, Jesus retirando Lázaro, está associado com o outro. Está associado. Né? Porque aquela passagem correu solto ali, voado por toda a região, que Lázaro tinha ressuscitado, né? E eles iam ver Lázaro ressuscitado. E aí, a partir de vê-lo vivo novamente, passavam a crer, né, nos acontecimentos. Rodrigo, eu posso acrescentar um negócio aqui em relação a esse capítulo aqui de trás. Eu acho que foi uma palestra na outra casa que eu frequentei. Lázaro, ele era um homem meio que depressivo, pessimista, e ele não tinha tanta religiosidade. E Jesus, lógico, sabia de tudo isso. Então, esse desligar-o e deixar-o ir, Jesus falou assim para aqueles que estavam ali com ele: vai lá, tira as faixas, conversa com ele. A gente vai fazer o que a gente tem que fazer, o resto é com ele. Ele que tem que se olhar para dentro e se transformar em tudo isso que ele tinha. Depressivo, né? Você falou depressivo, pessimista. Ele era uma pessoa totalmente voltada para o corpo, ele tinha problemas com doença. Ele era uma pessoa muito boa, totalmente alheio à realidade dele. Por isso que ele chamou ele para a vida. Desligar, a gente vai desligar ele para todo mundo lá. O resto é com ele, lógico, isso aqui é simbologia também. Vamos amarrar e o resto é com ele. Ele tem que se fazer por si só. Eu lembrei disso, por isso que eu estava olhando aqui mais vezes, porque eu me lembrei disso também. Eu lembrei também de uma passagem, eu não sei se está no Sublime Peregrino ou está no Marcha do Gólgota, eu não sei qual dos dois livros que falam sobre isso. Que depois que Lázaro foi ressuscitado, ele viveu uma vida ainda, não foi plena não, ele viveu assim um paradigma, né? E aquilo que aconteceu com ele o atormentava muito, né? Então, talvez essa pequena lembrança minha tenha a ver também com o que você falou, pelo fato dele ter uma nova oportunidade, né? De recomeçar a sua jornada. Mas nisso que recomeçou, ainda os seus fantasmas o aterrorizavam. E ele não conseguiu ainda uma vida plena, simplesmente pelo fato de ter saído, né, do véu da morte e retornado para a vida. Ele tinha conflitos, ele tinha muitos conflitos. Justamente. Então isso comprova que a vida não dá saltos, né? Não tem saltos evolutivos. Você tem que ser passo a passo, momento a momento, se recriando, se refazendo, né? E por um estalar de Deus, as pessoas não Jesus falou: vamos desencaixar, como quem diz, vamos deixar ele livre, mas agora é por ele. Ele tem que caminhar por si. Na verdade, não tem dúvida que a pessoa tem que se conscientizar. Você pode colocar um monte de situações, um monte de coisas, mas não é o momento, não. Entra no cérebro da pessoa, não
pessoa nem ouve, né? A pessoa nem projeta. Realmente, tem que querer. É tipo o alcoólatra, né? Não adianta que ele não busca ajuda enquanto realmente ele não quiser. Pode oferecer toda a ajuda possível. É tão complicado esse negócio que eu já ouvi de pessoas próximas a mim assim, o seguinte fala: eu quando estiver tomando minha cervejinha e ver que eu não consigo tirar o copo, se tiver com tremedeira, aí eu paro. Olha que ingenuidade. Não, quando eu ver que isso aqui estiver fazendo mal para mim, eu paro na mesma hora. Por que eu não paro agora? Não para. Não para porque não quer. Simplesmente porque não quer. Porque se quisesse, tudo se tornaria mais fácil. Aí o que faz? Mente para si mesmo. Eu quero parar, mas na realidade não quer parar. Aí vem o sofrimento. Estimula cada vez mais o seu sofrimento. É uma forma de aprendizado? Mas poderia ser mais simples. Quantas pessoas que passaram por um trauma e na mesma hora modificaram? Eu tenho um exemplo na minha família. Meu pai fumava desde 14 anos de idade, segundo ele contava. Em 1993, meu avô morreu. A gente morava tudo na mesma casa. Quando meu avô morreu, meu pai falou assim: eu não fumo mais. Eu não fumo. Antes ele já tinha tentado várias e várias vezes. Ele simplesmente falou para ele, não falou, fez promessa para ninguém, falou para si próprio: a partir de hoje eu não fumo mais. E parou. E não teve dificuldades. As dificuldades grandes que ele teve posteriormente, porque antes ele não queria. E naquele momento ele realmente queria. A gente sabe que tem dependência química, tem todos, a gente sabe muito bem o processo. Mas a vontade é maior. Lembra da questão 909, como superar as más tendências? Basta ter um pouquinho de vontade. E as coisas acontecem. Mas tem que ter, sabe? Para vocês verem a potência que nós somos. A potência que nós somos. Nós não sabemos. Não sabemos não. Nós não conhecemos as nossas potências ainda. Se a gente conhecesse, a gente se veria com outros olhos. E veria o próximo também com outros olhos. Mas vamos em frente. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Está aqui um parágrafo bem bonito, né? Palavras bonitas, mas vamos entender o significado. A alma voltada para o Cristo. A alma, o ser, que já se colocou na condição de compreender e vivenciar o Evangelho. Quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Lembra quando eu falava? Eu falo isso toda semana, né? Do nosso desenvolvimento intelectual e do nosso desenvolvimento moral. Quando o nosso desenvolvimento intelectual ele aflora muito mais do que o nosso moral, há a tendência de que as nossas más inclinações sejam estimuladas. Tipo,
orgulho e vaidade, principalmente. Então, uma intelectualidade avançada, aliada com orgulho, cobiça, ganância, vaidade, dá um estrago danado. Dá um estrago danado. E a gente pode ver isso aí, no mundo afora. Quantos e quantos países tem nesse planeta nosso, aonde os governantes de todas as esferas estão condicionadas nessa situação de ter grande poder, um intelecto aprimorado, uma vaidade, uma facilidade, mas um coração já pararam para pensar o seguinte? Todos nós somos iguais, é fato. Todos nós vamos desencarnar, é fato. Todos nós vamos retornar para a pátria espiritual e vamos defrontar com a nossa consciência, é fato. Já pensaram como vai ser a consciência desses? Poxa, eu não fiz mal para mim. Eu não fiz mal para mim e para os meus, eu fiz mal para a coletividade, para a humanidade. Eu atravanquei o processo de avanço, de melhoria de condições de vida do próximo. Não é um próximo, é de todos os irmãos. Pensa no massacre consciencial. Sem falar que a turminha lá dos obsessores está toda esperando, né? Ah, chegou. Eu não sei se é o livro Despedindo-se da Terra ou o livro Herdeiros do Novo Mundo, do André Luiz Suíça, que cita justamente uma passagem assim. Começa o livro num velório. Estava sendo velado um político famoso. Estava lá o caixão no meio do salão, né? Aquelas honrarias, era uma assembleia legislativa, não sei em que cidade, que local, não falo, mas grandioso. E as pessoas passavam e conversavam. E ele, o político que tinha falecido, estava ainda grudado ao corpo, não tinha desvinculado do corpo físico. Então, ali, de olhos fechados ainda, desconhecendo o que tinha acontecido com ele, ouvia os pensamentos daqueles que estavam, e as vozes também, as conversas, né? As conversas e os pensamentos das pessoas. E aí, realmente, ele sabia o que pensavam dele, o que achavam dele. E não teve ninguém naquele salão enorme de honrarias para aquele que tinha falecido, que ministrasse uma prece que aliviasse a sua dor. Isso está muito bem descrito, esse cenário está muito bem descrito nas primeiras páginas desse livro. Aí, eu vou contar o livro, né? Você vai preparar a noite para contar a história toda. O que acontece, só para você saber, o que acontece depois? Ele ainda não preso ao corpo, ele nota a aproximação de umas sombras e vê que essas sombras têm uma silhueta humana que se aproximando deles, vão até ele e arrebatam-no, tiram e levam consigo. Parecido, bem parecida, a cena é bem parecida, que está descrito lá, bem parecida mesmo. E retiram ele dali e levam para as zonas ultravianas, que ele vai ter com aqueles que o manietaram. Ele era basicamente um
fantoche, né? Um marionete das entidades umbralinas. Para o mundo, era um poderoso político. Para o astral inferior, era só uma marionete, um instrumento que eles utilizavam, que agora que perdeu a sua função, retorna de onde veio. E aí no livro narra bem toda a história dele, né? Do que vai acontecer com ele. Então, olha, esses que a gente vê por aí afora, fazendo tanta anarquia, tendo a oportunidade grandiosa de colocar as coisas equalizadas para que todo mundo, né, se desenvolvesse, tivesse uma vida mais equilibrada, mais facilitada, fazem o processo contrário. Imagine o que os aguarda. E não é eu que estou julgando, nem somos nós que vamos julgá-los, é a própria consciência deles, que vai massacrar. Começa por aí, a partir do desencarne, que vai perder esse paraíso que se constitui esse plano Terra que nós estamos aqui, para ir para as zonas umbralinas altamente perversas. Por isso a necessidade ainda dessas zonas, por isso que elas existem ainda, porque existem pessoas que vibram nessa faixa, fazem as coisas conforme essa sintonia negativa. O dia que nós pararmos de viver numa sintonia tão baixa, as zonas purgatoriais já não vão existir mais automaticamente, porque é tudo criação nossa. Então, espírito que fazendo quer ir para um umbral. É muito fácil. Faz as coisas conforme o Evangelho que o Cristo nos legou. Só isso. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Por isso que eu falo, nessa fase nós temos que despertar, a gente tem que despertar. A gente não despertou. Eu não despertei, vocês não despertaram. Nós estamos em fase, estamos começando a abrir o olho, mas está longe ainda de divisar aquele horizonte seguro, sabe? Mas tem que esforçar, tem que esforçar. E quantos que vão estar com o olho fechado ainda em grandes pesadelos? Nós estamos em fase de tentar abrir o olho, mas tem gente que está dormindo profundamente e vai dormir por muito tempo ainda. Que quando eles despertarem, nós possamos estar ao lado deles, preparados para estar ao lado deles. Então tem muita coisa para a gente aprender ainda. Vamos lá. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença. Quando você faz as coisas por si, pelos seus e nada para os outros, você está na mais profunda indiferença. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo ou da negação. Quando um companheiro, como Lázaro, tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Então, voltando ao passado lá do cristianismo, foi a manchete, né? A manchete da época, o episódio ocorrido com Lázaro. E
Quantos e quantos se converteram ao cristianismo pelas maravilhas que Jesus fazia. Mas nem todos foram convertidos pelo coração. A gente bem o sabe. Eu acho que aqueles que foram convertidos pelo coração, tocados pelo coração, eram aqueles que já estavam preparados para tal. Já tinham a missão de vir aqui para enganar, para divulgar o Evangelho, né? E quando se tocaram com as palavras do Evangelho, as palavras do Cristo, despertaram para a realidade da missão que tinham abraçado, né? Mas muitos não. Muitos eram aqueles que eram os que seriam doutrinados, os que seriam educados nesse sentimento. E estes eram atraídos. É muito mais fácil se atrair pelo fenômeno do que por palavras macias, né? O fenômeno atraía, por curiosidade, até os dias atuais. O dia que nós estivemos fazendo aqui, igual o Zé Ligó fazia, né? Umas cirurgias espirituais aqui no centro aberto, o quarteirão aqui vai ser uma bagunça danada de fila de gente. Eu assisti o filme. Assistiu? Pois é. Mas como eu não estou a fim de fazer cirurgia espiritual, vai ficar do jeito que está mesmo. Não é minha praia, não. Mas o espiritismo começou assim, que não foi aquelas mesas gigantes, né? Para chamar atenção. Começou daí, né? Chamar atenção mesmo, fazer aquele alarde. Pois é. Que coisa interessante. E ainda até hoje, você acabou de falar. 1840, 1850, começou o fenômeno das mesas girantes, né? E o pessoal ia lá para ver as mesas levitar, bater. Hoje, se nós estivermos aqui dentro do centro, eu der uma pancada na mesa aqui, nós saímos tudo correndo. Né? Rodrigo, mas quando fala que eu desejo conhecer essas modificações, a gente vê isso nos dias atuais, as pessoas, vamos dizer, vê alguma modificação em você, qualquer, vamos dizer, fulano melhorou, mudou, mas ninguém, né, consegue ver o que internamente eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Ainda é questão de apontar, porque ninguém sabe também que a gente fala o que, né, todas as pedras que teve que ultrapassar para chegar. A gente tem coisas a serem corrigidas que a gente não sabe, que a gente não nota, que a gente desconhece profundamente. E se alguém apontar para você, você tem que corrigir isso que você não concorda, como que você vai saber à medida que você for vivendo, experienciando? Tá? Não tem outra forma de você colocar-se à prova do que a vida, né? Colocar-se na situação. Por isso, nós estamos num plano de provas. Isso é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Isso é para que a gente se lapide, né? Que a gente melhore, né? Deixe as más tendências, vai alijando esses entulhos que guardamos dentro de nós e trocando por sentimentos melhores. Mas tem coisas que nós não conhecemos. E as pessoas falam assim, eu imagino, às vezes a pessoa está passando por alguma dor, alguma coisa, a pessoa diz, nossa, imagino como você deve estar sofrendo, como você está sentindo, mas vamos dizer, são palavras, porque na verdade muitas pessoas. A pessoa não é empática, ela não se coloca na dor do outro. Ela só fala como social. Quer ver uma coisa que eu acho que a gente tem que melhorar muito? Eu e acho que todo mundo. Um quesito chama-se indiferença. Parece uma coisa assim tão
tão de pouco valor, né? Mas a indiferença, ela é similar à frieza. Frieza quer dizer que você não liga para uma determinada questão, ou para uma determinada pessoa, ou para uma determinada situação. Essa indiferença nada mais é do que uma ponta do nosso orgulho, da nossa vaidade. Não quer dizer a mim, tanto faz. Não está relacionado à minha pessoa, então orgulho. Então, indiferença é uma coisa difícil das pessoas notarem que tem esse equívoco a ser corrigido. Indiferente com as questões alheias, a indiferença pode ser também algo que desalinha ali a empatia, né? A empatia nos liga a determinada pessoa, a indiferença nos desliga das pessoas ou das situações. Então, indiferença é uma coisa que mostra muito a nossa pequenez. Quando você não liga para o próximo, não liga para os seus, ou não liga para si, ou para a situação que você está vivendo, ou a situação em geral da coletividade, você está sendo egoísta, porque você só quer o seu bem-estar. O dos outros, cada um que se vire, né? Gente, também o julgamento. Além de ser diferente, muitas vezes eu me vejo numa situação, claro, de julgamento. Aí eu não mostrar que eu sou indiferente, aí eu julgo. Eu fiquei cabelo, eu fiquei de um emprego, eu devia. Nossa, além de eu estar não tratando ele como irmão, eu ainda estou julgando a situação que ele está. Aí eu vejo como as pessoas, em geral, acabam se justificando. Não, eu não sou diferente. É ele que é tal. Mas eu não sei por que ele está naquela situação. Eu não julguei, é muito sério. A gente justificar as nossas imperfeições, a gente acaba julgando. É complicado. Ajudar é complicado. Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa pelo outro, mas o outro não está em condição de receber a ajuda. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, essa sabedoria de saber o momento da pessoa, saber o momento de você ser a mão salvadora, a mão que guia. Mas, então, a gente não pode também se penitenciar pelos erros alheios. Tal pessoa fez isso, fez aquilo, eu não fui lá e não ajudei. Mas eu não preciso julgar e mandar uma vibração ruim para ele também. Eu posso mandar uma vibração boa, sem julgar e falar, olha, além da minha capacidade, mas você... Muito bem. Aí é um ponto da empatia que nós abordamos, né? Você ser empático quer dizer que você querer vislumbrar naquela pessoa algo de bom. Você sabe que ela está crivada de defeitos, né? De problemas ali a serem corrigidos. Mas tem a parte boa. Você tem que saber explorar essa parte boa, né? É complexo, é complicado. Cada caso é um caso. Imagine a generalidade desse negócio. E eu filosofando, pensando, né, Valdemiro, o que a gente vai observando, eu vejo que o ajudar o ser humano vai melhorar. Quer dizer, o ajudar, que a gente estava falando,
o ajudar materialmente, o ser humano, vamos dizer, ele já se toca mais fácil, né? A família precisa de uma cesta básica, fulano está precisando de uma cadeira de roda, sabe? Esse ajudar, as pessoas se mobilizam mais fácil. Mas eu falo que as dores da alma muito mais difícil. A percepção do outro. E agora imagine, nós estamos no Brasil, que é um país assim, onde as pessoas são caridosas, elas são afetuosas, elas são assim, irmãs, tratam o outro, nem todos, né? Mas mais ou menos com mais proximidade, essa palavra certa. Nos outros países não tem essa proximidade, é cada um no seu cantinho. Não tem nenhum abraço fraterno, né? Eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube, né? Falando sobre a vida em outros países, como que é o comportamento, a diferença, né? As pessoas quando vêm para o Brasil têm essa dificuldade de se adaptar, né? Nós somos muito, né? Sinestésicos. Eu ia usar uma palavra inadequada. A gente é muito dado, né? É espontâneo, a gente é muito espontâneo. Já não conhece a pessoa, já vai, já abraça, já, né? E para eles isso é uma coisa absurda. Então esse carinho espontâneo, essa espontaneidade, né? Demonstra que nós já estamos num patamar assim, de desenvolvimento da empatia superior a eles, que ainda estão crivados de orgulho, de vaidade. Não, eu sou aqui, ele ali, cada um no seu quadrado, cada um com seus problemas, não tem nada a ver com suas escolhas. Aqui não, você se mete na vida de todo mundo, às vezes você atrapalha, às vezes você dá uns conselhos bons, às vezes você dá conselho ruim, mas você tenta fazer uma coisa, mas faz quando é imbuído de amor, de vontade de ajudar, né? Ótimo, você está dando asas ao material que você tem para desenvolver uma certa filantropia. Então é válido. Agora você simplesmente ficar na sua, viver a sua vida por viver, e às vezes os relacionamentos familiares são frios, né? Por isso que eu gosto de italiano. O italiano eles já são efusivos, né? É família ali, é bagunça, é fala alto, mas demonstram carinho, coisa que em outros países já é uma coisa mais pé no freio, né? Aqui no Brasil eu acho que encontra um ponto de equilíbrio, acho, né? Isso aí. Mas é justamente pelo desenvolvimento da nossa essência. Tudo nesse universo, nesse planeta nosso, está muito bem equacionado. Cada um está na condição, no lugar certinho para fazer a sua diferença. E geralmente a lei de atração, né? Os iguais vão sendo amontoados ali. Os iguais aqui, os iguais aqui, e vão vivendo, experienciando, e as coisas vão fluindo. Mas onde eu parei? Se és, portanto. No último parágrafo? Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, somos? Se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, já temos conhecimento? Estamos aperfeiçoando. Já sabemos, a gente só não está lá, graças a Deus nós não estamos lá ainda, já estamos aqui. Deixa nós aqui, né? Deixa nós aqui, pelo menos por um bom tempo. Se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que
teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Cada um está no seu patamar. Às vezes você pensa, é o que eu falei, nós estamos num nível às vezes um pouquinho superior ao outro. E a gente quer que o outro esteja no nosso nível. Isso não vai acontecer. A gente tem que contagiá-lo, dar o exemplo, para que isso vá modificando. Dar sempre o bom exemplo é a melhor maneira de fazer com que o outro se levante. Agora você lá impor, falar você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer outro. Não, cada um sabe. Cada um vai amadurecer na hora certa. Né? O que importa é ter todos os nutrientes ali para que a planta cresça saudável. Então, e o que são esses nutrientes? É a amizade, é o carinho, é a proteção, são os bons conselhos, a boa vivência, o bom exemplo. Tudo isso vai fazer com que o outro se desenvolva. Tudo a seu tempo. Ah, mas só faz atrapalhar, só faz coisa errada, só faz escolhas. Ali, naquele ser que ainda erra, ainda se equivoca, está um ser angelical. Para aquela pedra bruta que você vai ser um artesão que vai retirar aresta por aresta até que aquele anjo se forme. Então, mãos à obra. Não tenhamos medo do trabalho. Serás, como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Ou seja, Lázaro renasceu. Nós estamos renascendo uma nova vida, né? Uma vida mais equilibrada. Que sejamos exemplo, façamos o nosso melhor, porque muitos olhos estão voltados para nós. O simples proceder nosso, o simples gestual, as simples palavras estão sendo vistas, ouvidas, analisadas pelo próximo. Então, nós podemos ser a diferença com toda certeza. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Então, só o simples falar vai dar não. Vai dar não. Você tem que dar o exemplo. Por isso que o fantástico é a vida do Chico, porque mais do que ele exemplificou, Cristo é puro exemplo, do começo ao fim, só exemplo. Divaldo, a obra gigantesca que ele fez, exemplo. Não só falou, fez, falou e fez, mostrou, exemplificou. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Tem uma coisa que vale a pena a gente falar aqui. Muita gente se equivoca quando a gente fala assim: eu agora conheço o Espiritismo, eu sei isso, sei aquilo, eu sei sobre reunião mediúnica, eu sei sobre tapaço, eu sei sobre evangelização, eu sei sobre atendimento fraterno. Quero fazer uma obra tal. Quero criar uma creche de cuidar de crianças e educação de crianças. Quero abrir uma reunião mediúnica no centro. Quero distribuir sopa para os pobres que estão debaixo da ponte, etc, etc. O que mais que a gente faz? Quero ter uma linha de atendimento a pessoas com dependência química. Muitos querem abraçar
tarefas de alta envergadura, pensando que pelo fato de estar em contato com a doutrina, já pode mudar o mundo e mudar as pessoas. Um equívoco tão grande, porque o primeiro sinal de desapontamento, saem por aquela porta e não voltam mais. Um pequeno melindre, um pequeno puxãozinho de orelha, e o seu universo já se desmorona, de tão frágil que é. Aí vocês vão me dar razão quando eu falo que nós temos que criar as nossas bases no Evangelho. Toda a construção que nós vamos fazer na nossa vida precisa ter o Evangelho como base. Então, se você não sabe o que é o amor, não tem como exemplificar esse amor. Se você não sabe o que é fraternidade, o que é dividir, como vai exemplificar a verdade? Se você não tem ouvido para ouvir a história do outro, paciência para compreendê-la, como que você vai dar um atendimento fraterno? Então tem que se preparar, tem que ter essa pedra rígida na base que chama-se Evangelho, bem solidificado no nosso espírito, no nosso ser, para aí sim as nossas ações serem condizentes com a tarefa que abraçarmos. Mas não pensar que nós, porque já sabemos alguma coisinha e já queremos o máximo das atenções dos holofotes. Não. A gente não sabe quantas dores e quantas lágrimas ocultas são derramadas por aqueles que abraçam as tarefas de atendimento ao próximo. A gente não sabe se suportaria ouvir, presenciar a dor alheia. A gente não sabe se teria condições de apaziguar, de amainar o sentimento do próximo. A gente não sabe se conseguiria dar um bom norte, uma boa orientação àqueles que estão perdidos. Então, a melhor maneira de se começar um trabalho nesse sentido, eu vou tirar uma passagem do Chico Xavier. Ele era muito procurado no centro lá de Rosário, né? Por pessoas que diziam que tinham mediunidade, que queriam escrever livros também, que queriam contribuir com a obra do Chico, né? Um atendimento. E o Chico falava assim, calmamente, olha que maravilha, que bom, né? Mas um trabalhador, faz o seguinte, vem sábado aqui de manhã, que nós vamos ter um sopão, então você vem para ajudar a gente a descascar batata, a gente fazer o sopão, para entregar para os pobres. Aí a pessoa falava assim, tudo bem, Chico, eu venho sim. Não aparecia mais. Por que o Chico falava isso? Porque se você estiver disposto a vir, começar lá embaixo, do cargo mais simples, mais humilde, você tem condição de subir. Mas você começar aqui em cima, você jamais vai entender todo esse processo que se deu até tivesse condições de estar aqui em cima. Então tem que começar por baixo. É varrendo o chão mesmo. Ele começou tem que começar lá em cima. aquele pessoal que chegava, os melhores trabalhadores são aqueles que começam no serviço mais simples, porque daí vão passar por todas as etapas, vão conhecer todas as etapas. E quando chegarem lá em cima, sabem como que todo o processo se dá.
Então, o know-how das pessoas vai ser muito maior do que você pegar e já um cargo, né, de maior excelência e tentar desenvolver ele. Vai te faltar recursos, principalmente humildade e desprendimento, porque para você você vai ter que abrir mão de muita coisa para começar lá no primeiro degrau. Conheço Jesus, eu deixo. Se quiser ser o maior. Tem que ser o menor, de fato. Então, se já foi chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares antes da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Então, se queremos realmente fazer a diferença, basta pôr mãos à obra. Mas nós queremos isso? Essa é a pergunta. Porque enquanto não quisermos isso, nós vamos viver na nossa vida até que as nossas potências se despertem. Porque essa potência todo mundo tem, uma hora vai ser despertada. Mas a cada um segundo a sua vontade. Nada vai ser colocado, como eu disse, acelerado para nos beneficiar. Tem que começar realmente da escala mais humilde e ir subindo. Temos um longo processo, mas é legal, a vida é legal, a vida é muito boa, ela nos dá a oportunidade de sonhar, de ser o que a gente quiser ser. A gente tem essa liberdade. A gente tem um presente grandioso que a gente não se dá conta do seu valor. Tudo que a gente quiser ser, a gente pode ser. Basta se esforçar, basta querer, Vontade. basta ter vontade. Porque o resto é só lutar. É só lutar. Que a gente possa se desenvolver da melhor maneira possível. E aquela dica. Aquilo que desconhecemos de nós mesmos, passemos a tentar escarafunchar lá de dentro, para que a gente possa tirar o pó que faz com que nós não brilhemos e que a gente coloque no seu lugar o brilho dos bons sentimentos dentro do nosso coração. Tire as imperfeições e coloque ali as grandes virtudes. Depende só de nós querer. O Evangelho já nos foi apresentado. O que temos que fazer, nós já sabemos. Basta agora pôr mãos à obra. Não melindrar em hipótese alguma, porque o melindre é o primeiro passo para a derrocada. Se alguém te bate uma face, oferece outra face. Se você não oferece outra face, você se melindra e pronto, já perdeu essa prova. Tá? Melindre não é boa companhia. Então, o mundo vai nos dar muitas bofetadas, mas a cada uma delas que a gente ofereça a outra face e saímos vitoriosos. Gente, por hoje é só. Boa semana a todos.